Eu evidentemente estou frustrado com o que aconteceu no Beira-Rio. Estou frustrado. A minha régua, ela é muito alta de quem está pensando em brigar por títulos importantes. Um empate contra o Nacional. Vamos lá, estou vindo de Marte agora, chego aqui no planeta Terra e descubro que o Inter empatou em 3-3 com o Nacional do Uruguai no estádio Beira-Rio. Analisando a tabela, é ruim, é bem ruim. O Internacional começa a colocar em risco a sua classificação, mas sobre isso nós falamos depois, porque nós estamos aqui para falar sobre o jogo. Ei, 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 presta atenção no baldaço, tu tá vendo o comentário aí, mas deixa eu te perguntar o seguinte, tu tá precisando pagar um boleto agora, fazer um Pix importante e tu não tem dinheiro na conta. Que tal se eu te disser que tu pode parcelar o teu boleto que tu precisa pagar, o Pix que tu precisa fazer em até 12 vezes no cartão de crédito? Eu tô falando de Quita Boletos, vamos virar esse jogo, gurizada. Agora, sem burocracia, 100% online, para tu fazer acontecer e resolver o teu problema. Então faz o seguinte, o link tá aqui na descrição para tu ir em Quita Boletos, tá bom? E lá, coloca o código BALDAÇO10 que tu vai ter 10% de desconto nas taxas de parcelamento. Tá feito? Resolve agora. Falar sobre o jogo. O jogo de uma recuperação memorável do Inter para conseguir o empate. Mas a construção da vantagem do Nacional para que o Inter tivesse que ter essa recuperação memorável, bom, aí nós temos muita coisa para conversar. Nós temos muita coisa para conversar. E eu digo para vocês, para quem imagina que eu vou comemorar a recuperação histórica do Inter, está enganado. Eu vou reclamar. Eu estou aqui para reclamar. Eu estou aqui para reclamar do Internacional. E não são poucas coisas que eu tenho para dizer para vocês. Não é proibido, eu falei no intervalo, um adversário te surpreender na postura no começo do jogo. Acontece. Tu analisa um adversário, imagina que ele venha de uma forma, ele vem de outra. Acontece. E certamente o Inter foi surpreendido pela forma de jogar do Nacional, que avançou linhas, que chegou com força, que tentou envolver o Inter e envolveu. O problema não é o adversário surpreender. O problema é tu submeter a isso. O Internacional submergiu. O Inter sentou no campo, deitou em berço esplêndido e observou o Nacional fazer 2-0 em 10 minutos, que poderia ter feito 4-0, que não seria um absurdo. O Inter se submeteu a isso. O Internacional não apresentou nenhum poder de reação, de reorganização. Se reorganizar. Se reorganizar. Se nos primeiros 2 minutos o adversário te surpreende, no terceiro minuto tu já tem que estar pensando no processo de reorganização. E aí vai para os jogadores dentro de campo, para o técnico Roger Machado. Nos primeiros 15 minutos de jogo, o Nacional vencia por 2-0 e não tinha feito o terceiro por absoluta injustiça. O Inter não passou do meio-campo. Isso não pode acontecer. Um time campeão não passa por isso. Mas já que passou no começo do jogo, tu pensa, bom, vamos lá, esse time vai ter que buscar uma maneira de virar esse jogo. O Internacional começa a sua ação ofensiva. Tímida, atabalhoada, discreta, muito mais relacionada com o Nacional, que deitou sobre o resultado de 2-0. O Internacional começou a chegar, o Internacional começou a entrar na área, começou a ser perigoso, é verdade. Aí entrou a arbitragem com erros clamorosos, teve um pênalti a favor do Inter, um impedimento que não deveria ter sido dado, enfim, mas eu não vou aqui reclamar de arbitragem, porque tem coisas mais importantes que aconteceram nesse jogo. O Internacional ineficiente ofensivamente, embora presente ofensivamente, não foi efetivo e o Nacional foi lá e fez o terceiro gol num frango do goleiro Antony. 3-0 Nacional. 3-0 Nacional. Ali, o Internacional parece ter acordado. Ali, o Internacional parece ter acordado e no primeiro tempo, num pênalti, o Inter fez o primeiro gol. Termina 3-1, chega no intervalo e a gente começa a abrir os olhos para as coisas que aconteciam. Em primeiro lugar, um sistema defensivo absolutamente falho. O Vitor Gabriel começou o jogo sem ritmo, o Internacional envolvido. O segundo gol do Nacional, um cara tá livre dentro da pequena área, numa bola rebatida, uma segunda bola rebatida. Isso é terrível, terrível. O Inter tinha uma figura nula em campo que comprometeu muito a lida ofensiva, que foi o Gabriel Carvalho. Esse menino é assim, esse menino é um vagalume, ele vai aparecer bem num jogo, tu coloca no jogo outro e não faz nada, aí não dá para confiar. O técnico Roger estabelece para começar o segundo tempo uma modificação que mudou a organização do time do Inter. Ele colocou o Borré. O Internacional
Se fechou com 3 defensores, muito bem observado pelo Lético, o Fernando entre os zagueiros inicialmente, quando o Inter era atacado. Quando o Inter atacava, ele se desprendia um pouco mais. Uma linha de 5 jogadores, os laterais não eram mais laterais, eles eram alas. E os 2 atacantes, o Borré e o Valência. O Inter começou a chegar com muito mais força. O Inter começou a chegar com muito mais força e aí sim o Internacional começou a fazer uma boa partida. O Inter começou a fazer uma boa partida aos 10 minutos do segundo tempo, quando perdia por 3-1. E aí o Inter começou a entrar na área de todas as formas. Aí foi o Nacional que se submeteu ao Inter e não fez mais nada no jogo. E aí começamos a ver o Valência e o Borré fazerem cagadas. O Valência e o Borré fazerem cagadas. O Inter poderia ter virado o jogo só nas cagadas que esses dois fizeram. A cabeçada do Borré de olho fechado, a bola no segundo pau que o Borré fura em bola. O Valência conseguiu cometer as suas 2 principais cagadas num lance só, que é estar sempre impedido e furar em bola na hora de botar para dentro. Então, assim, aqueles que estão indignados com o Borré e com o Valência, hoje é um prato cheio. Hoje é um prato cheio. Mas mesmo assim, e aí sim com outras figuras impolutas no jogo, como o Fernando, que organizou toda a transição de bola no Inter, e o Bernabei, que foi maravilhoso pelo lado esquerdo, fazendo um gol, inclusive. O próprio Alan Patrick começou a aparecer muito mais, distribuindo o jogo no segundo tempo. A entrada magnífica de Oscar Romero, que espetou uma bola para um gol do Internacional. Aí o Inter começou a aparecer com muito mais força. E aí, velho, chegou um momento do segundo tempo que nós não tínhamos mais ciência. Isso é importante explicar para vocês. 50 mil telas simultâneas que estão aqui neste momento. Aliás, aperta o inscrever-se no canal quem não está inscrito no canal. Aí não havia mais ciência. O que o Roger fez? O Roger acumulou em campo aqueles melhores jogadores técnicos do time do Internacional. Aqueles que tecnicamente eram melhores. E isso valeu a pena, porque o próprio Oscar Romero, que entrou como uma espécie de segundo volante, ele espetou uma bola maravilhosa e ele sabe fazer isso para o Bernabé fazer um gol. E o Internacional faz o segundo, o Inter empata na cabeçada do Fernando, e era muito cedo, eram 30 minutos, acho que nem isso do segundo tempo, e o Inter tinha muito tempo para virar o jogo. O Inter arrefeceu um pouco, o Inter perdeu talvez por questões físicas. E aí aconteceu um movimento do Roger que eu quero muito entender na entrevista coletiva. Eu quero muito entender na entrevista coletiva. Ele tira, faltando 10 minutos para terminar o jogo, ele tira o Wesley e o Bernabé, os 2 principais nomes ofensivos do Inter. Os nomes que a gente imagina que pudessem virar o jogo. Qual a argumentação? Cansaço? Esse não é o jogo do sacrifício? Esse não é o jogo para tu buscar os 120% do teu pulmão? O Bernabé e o Wesley cansados dão menos resultado do que o Ramon e o Natan que entraram e erraram tudo? Eu quero uma explicação disso. Eu quero uma explicação disso. Ao final do primeiro tempo, o Inter foi vaiado. Ao final do jogo, alguns aplausos. O poder de recuperação, ele é louvável. Ele é louvável. O Inter conseguiu empatar o jogo. Mas eu não vou dizer que o Inter fez um bom jogo no Beira-Rio. Eu não vou dizer que o Inter fez um bom jogo no Beira-Rio. Foi um horror. Foi um horror. Foi até constrangedor ver o Inter tendo que se atirar de todas as formas para conseguir empatar um jogo contra o horroroso time do Nacional. Foi um horror. O que aconteceu no primeiro tempo está entre as coisas mais horrorosas que eu vi do Inter nos últimos anos. O Internacional foi sovado a soco no primeiro tempo, em determinado momento. Sim, está comprometida a ideia de classificação. Está comprometida. Nós vamos para 2 jogos fora de casa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe o que eu estou torcendo no Atlético e Bahia, que vai ter quinta-feira? Estou torcendo para o Bahia ganhar e disparar, para deixar o brigando pela segunda colocação. Torcendo para isso. Ou para o Atlético ganhar, sei lá. Eu já estou pensando na segunda colocação. Foi muito ruim o que aconteceu hoje, gente. Foi muito ruim o que aconteceu hoje. E tem algumas coisas que vão precisar ser observadas a partir de agora pelo senhor Roger Machado. Em primeiro lugar, Bruno Henrique não pode mais ser titular. Fim, chega! Acabou! Bruno Henrique não pode mais ser titular. Ele é um peso morto na segunda função do meio-campo, que é a mais importante. Entrou o Oscar Romero. Deixa o Romero, ele já foi segundo volante. Deixa ele. Deixa ele. Não confio no Thiago Maia? Tá bem, acho que eu também não confio. Põe o Romero. Deixa o Romero ali.
Outra, Gabriel Carvalho não vai ser solução para nada. Nunca. Gabriel Carvalho não vai ser solução para nada nunca. Tá? Vamos botar o Tabata, vamos tentar outra solução. Devolve o Vitinho, esperando que ele vá jogar mais. E sobre o Borré e o Valência, o que eu vou dizer para vocês? Eu defendo esses jogadores. Eu defendo esses jogadores. Porque eu acho que são bons jogadores. Só que os argumentos para os detratores deles são cada vez mais fortes. E eu estou perdendo as minhas argumentações. Eu estou perdendo as minhas argumentações. O Valência e o Borré hoje fizeram tudo aquilo que os detratores dizem que eles fazem. Absolutamente comprometedores, os dois. Os dois, o tempo todo. Aí não dá. Aí não dá. Eles precisam ser mais, com perdão da redundância, precisam ser mais precisos. Estou frustrado com o empate do Internacional. Dos males, o menor, porque conseguiu empatar, conseguiu um ponto, mas foi terrível. Foi terrível. Foi realmente terrível.